Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar aqui de um assunto que está rondando o interesse dos investidores do Brasil inteiro. Sabe o que é já, Vandir? Não, o que está rolando? Bom, a taxa Selic está em 13,75%. Isso, ponto passivo, todo mundo já está sabendo, nada a ver. Agora, que tem investimentos de renda fixa pagando 17,26% ao ano, você não sabia não. Isso aí eu não estou sabendo não. E assim, apareceu esse investimento lá hoje, em várias plataformas ele está ali a 16,8%, alguma coisa assim. Lá na ISA ele está a 17,26% ao ano. E as pessoas falaram, Raul, qual o risco real disso aqui, né? Porque é uma rentabilidade muito absurda. E como todo mundo já sabe do mercado financeiro, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. É assim, não existe. O cara fala pra você assim, ó, é livre de risco, totalmente seguro, sei lá o quê, pirâmide, rendimento alto, totalmente seguro, taraná, livre de risco. Pirâmide, tá? Então o rendimento nesse nível já é um rendimento muito preocupante mesmo. Vou mostrar a cara do bichão para vocês e vou explicar quais são os riscos. A gente vai aproveitar também e dar uma olhada em outros investimentos que estão rolando de renda fixa e fazer alguns comentários sobre eles. Mas antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, já deixa o likezão na confiança porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o like e se inscrever só quando alguma informação aqui te instalar assim, fala, porra, foi bom, isso aqui me ajudou, tá bom? Então aqui você pode vir aqui no botãozinho renda fixa e aqui você já vai entender a brincadeira, o porquê que esse investimento ele chamou tanta atenção das pessoas. Primeira coisa é entender o que é um CRI e um CRA, né? São os tais certificados de recebíveis imobiliários, né? E certificados de recebíveis agrícola. Então assim, quando a gente fala disso, estamos falando de empréstimos para o setor, para empresas do setor ou da construção civil ali, imobiliário, no setor imobiliário de modo geral, ou para empresas especificamente ali do setor agrícola, ou empresas ou para essa finalidade específica. Então, se eu quiser construir uma sede nova, eu posso emitir um CRI? Pode emitir um CRI, né? Se eu tiver uma sede grande para emitir um CRI, vai ter que ser uma sede que vale a pena. E é exatamente isso que acontece. Só que, normalmente, quando a gente observa os investimentos, os CRIs e os CRAs, já cheguei até a falar, tem vídeo só sobre eles aqui, vou até indicar para você assistir se você quiser, porque vai mais completo, lá eu explico tudo, porque aqui eu vou ter que passar um pouco mais rápido, porque o assunto do vídeo é outro. Então a gente olha aqui, quando a gente costuma ver, o do Bela Agrícola, inclusive, já acabou esse CRA aqui, né? Não tem mais ele. Hoje ele teve uma oferta pequenininha, mas já acabou. Isso aqui você nem vai conseguir comprar. Mas você vê aqui que ele oferece uma rentabilidade anualizada de 15,94% ao ano. E é o quê? CDI mais 2. Se você pegar ali, o CDI está em 13,75%, mais 2% aí, você vai falar, pô, mas daria outro número. Isso considerando de hoje. Mas é porque aqui ele pega a soma anual. Então não chegaria nem ao 13,75%. 13,65% seria o CDI atual. Quando a gente fala CDI mais 2, ele está desde o começo do ano, esse título aqui é mais antigo, tá desde o começo do ano já pagando isso, então ele considera o anualizado. E aí você olha a rentabilidade dele ao ano, então tá 15,94. Você fala, Raul, não dá 15,94. É aqui a primeira coisa que você tem que entender, porque é uma regrinha de mercado e que às vezes uma corretora pode te levar ao erro fazendo isso aqui. Quando a gente fala de uma rentabilidade anual de um CRA, a gente tem que lembrar que a gente está comparando aqui essa rentabilidade ao ano como se fosse equivalente a um CDB. Isso aqui, na ISA, a gente faz isso aqui para facilitar a sua vida. Se você for comparar um CRA que é isento de imposto de renda com o CDB que tem imposto de renda, você ia ver, um tá rendendo ali 15, o outro tá rendendo 12, você ia achar que o que tá rendendo 15 necessariamente era melhor direto, porque você não tá balizando. Então a gente já coloca aqui como ele renderia se ele fosse um CDB ou se ele fosse um investimento que precisa do imposto de renda. Então é para isso, para facilitar. Quando a gente vai passar essa rentabilidade anualizada, então, a gente já encaixa esse cenário como se fosse um CDB para você ter ponto de comparação. Que aí aqui você pode comparar qualquer investimento com qualquer investimento. Então LCI, você pode comparar com CRI e com CRA, apesar de terem riscos diferentes ali, os dois são isentos, e você pode também comparar com o CDB, e você pode também comparar com o Tesouro, porque aqui já está a rentabilidade anualizada com isso. A gente criou essa ferramenta aqui para facilitar a vida de vocês. Mas tem que tomar cuidado, porque não é toda plataforma de investimento que coloca essa informação para você. Às vezes a plataforma coloca lá, o CDB tá pagando 14%, né? E o CRA tá pagando só 11%. Bota nesse CDB aqui. E aí às vezes você não faz essa conta, não tira lá a média, tudo certinho, e acaba comendo bola. Então a primeira coisa para você entender é isso. E outro ponto aqui que chama muita atenção é porque a maior parte dos CRAs aqui, eles vão ter ou essa distribuição, né, mensal ou semestral. E o que acontece quando você investe num CRA que tem uma distribuição mensal? Não é bem juros compostos.
Já parou para pensar sobre isso? Porque se o juro vai cair na sua conta todo mês, você teria que encontrar outro título para estar reinvestindo. Não é que seja ruim, você pode querer essa rentabilidade mensal para investir em outras coisas, mas acaba não sendo juro composto. Você recebe a antecipação daquele juro ali e você pode investir em outra coisa para transformar esse juro em juro composto, mas não na taxa oferecida. Porque eles oferecem uma taxa muito agressiva, só que normalmente já tem aí essa diferenciação, né? E esse não. Olha só, esse título então, 17,26% e o pagamento de juros é no vencimento. Então é 1,75 anos realmente recebendo aí CDI mais 2%. É lógico, se a Selic subir para 14, por exemplo, esse título vai render até mais. E óbvio que dentro de um prazo de 1 ano e meio aí, mais de 1 ano e meio, né? É lógico que também pode mudar essa taxa para menor. Então eles estão aqui travando com você que vão te pagar no vencimento. Nesses primeiros meses você vai ter uma rentabilidade maior, que vai aumentar aquela taxa ali muito abruptamente, e lá no final pode ser que renda um pouco menos. Então isso aqui você tem que balizar, né? Mas é um título completamente diferenciado. E a pessoa falou, qual que é a pegadinha, né? Uma empresa oferecendo uma rentabilidade de CDI mais 2%, tá igual aqui, as duas estão oferecendo CDI mais 2%, só que travada aqui até o ano que vem. Então, assim, interessantíssimo. Quando você vem aqui, esse título não está oferecendo uma análise. E qual título é esse, né? O que você tem que dar uma olhada? Quem é o emissor desse título? A gente observa a AgroGalaxy. A gente pode pesquisar sobre essa empresa aqui e ver que empresa que é. Para a nossa vantagem, a AgroGalaxy, ela é aberta em bolsa de valores. Aí facilitou, né, a análise. Porque o que a gente precisa saber antes de investir em um CRA? Você precisa ter certeza que a empresa que vai emitir esse CRA, ela não vai quebrar. Se quebrar, você não tem proteção do FGC, nem até 250 mil, porque não é um título bancário. Então aqui é pela conta e risco do investidor. É errado, Raul, botar em CRA? Não, né? Não é errado, mas você tem que saber que tem um risco maior. Pode dar um default. É comum sair dando default. O default que a gente fala é esse título não pagar. É comum sair dando default, esse tipo de problema? Não, mas acontece, tá? Então a gente precisa observar. Vamos lá, a gente pode pesquisar os fundamentos aqui da AgroGalaxy. Por sorte, é uma empresa de bolsa, facilitou muito a nossa vida. Então aqui a gente vem dar uma olhada na empresa, porque assim, a gente quer ter certeza antes de emprestar dinheiro para essa empresa que ela não vai quebrar. Cara, quando a gente observa, a primeira coisa que a gente vê é uma desvalorização que ela teve nos últimos 12 meses. A gente observa o histórico dela na bolsa. Pô, ela tem um histórico só desde 2021, uma empresa super recente, e ela tá com PL de menos 69,36. O que significa, Vandinho? Porque ela tá com PL menos Negativo, é. negativo. Prejuízo. Tem alguma coisinha. Ela toma prejuízo. Então, quando a gente olha o PVP dela 1,01, ela tem um patrimônio ali, ainda está bem avaliada a nível patrimonial. Distribuição de dividendo 2,27% com prejuízo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, quando a gente vai dar uma olhada nos números da empresa, a gente precisa olhar a dívida pelo patrimônio. Quando você olha o endividamento, cara, a empresa tem endividamento negativo, ela tem dinheiro, não é a empresa quebrando. Então, a gente observa aqui os números dela, né? Vamos dar uma olhada. Você pode ler aqui, conhecer a empresa. Eu estou pesquisando aqui mais os números mesmo. Eu vou até no valor detalhado aqui para a gente observar. Então, valor de mercado 1 bilhão, número de papéis 170 milhões, ativos 7 bilhões 836 milhões, dívida líquida, né? Mesmo, negativa mesmo, ela tem 577 milhões em caixa. Patrimônio líquido de 1 bilhão 255 milhões, né? Tá interessante também. A disponibilidade em caixa aqui, 477 milhões, tá tudo certo. Empresa de segmento de nível 1, né? Não é uma empresa de bom nível de governança. Free float razoável e ok. Aqui quando a gente vai olhar o histórico dela de lucros mesmo, receitas e lucros, a gente tem a empresa com lucro bem pequeno na maioria dos anos, né? Começou no primeiro trimestre de 2019, a gente tem aqui 7 milhões, no segundo trimestre 7 milhões também. Parece até brincadeira, não é possível isso aqui. Ela teve exatamente a mesma receita, essas informações parecem não muito confiáveis. A mesma receita todo dia. Olha isso, 4 trimestres aqui com a mesma receita, tem alguma coisa errada aqui, acho que é mais uma informação aqui que não dá pra crer muito não, hein? E na verdade, esses dados aqui que a gente tá observando são dados de antes do IPO dela, né? Então aqui não faz muito sentido, esses dados aqui não foram arbitrados, né? Isso aqui talvez é uma informação que a empresa passou, fez um trimestral ali, meio a caralha, não sei de onde o investidor 10 pegou essa informação, mas não dá para crer que a empresa faturou exatamente a mesma receita e teve o mesmo lucro em 4 trimestres seguidos, né, gente? Então vou desconsiderar completamente aquilo ali. Vamos vindo para a história mais recente dela, que aí já estava aberta em bolsa, é mais bem arbitrado. Então aqui quando a gente olha na histórico mais recente, prejuízo de 30 milhões no primeiro trimestre de 2021, segundo trimestre, prejuízo de novo de 40 milhões, com receita de 1 bi. Aí teve um lucrozinho no terceiro trimestre, lucrozinho. Olha o jeito que a gente vai acostumando com o número de bolsa, né? 72 milhões é lucrozinho. 72 milhões de reais aqui, teve um lucro interessante no terceiro trimestre de 2021, pequeno pro tamanho da receita dela, de bilhão, 1,84 bilhão. E aí no quarto trimestre ela até deu uma subidinha, 117,98 milhões de lucro, com 2,52 bilhões de receita. E quando a gente observa no primeiro trimestre de 2022, ela já tomou aquela chineladinha, né? No quarto trimestre de 2021 estava bem, no primeiro trimestre de 2022 chineladinha, no segundo trimestre de 2022 outra chineladinha. Então a empresa aqui não está lucrando, está com a receita super complicada. O que a gente faz? Já conversamos sobre isso, evolução patrimonial, né? E aí sim, a gente tem ali uma evolução
evolução patrimonial 2019, 2020 e 2021 ali, né? 2020 para 2021, a gente teve uma evoluçãozinha patrimonial interessante, o patrimônio saiu de 1 bilhão para 1,47 bilhão, um aumento substancial de patrimônio, né? Nesse gráfico aqui parece pequeno, mas é bem substancial, a gente tá falando aí de papo de, é um crescimento de 50%, né? No patrimônio, e aqui nesse ano tá 1,27 bilhão, então uma reduçãozinha aí no patrimônio. Olhando para essa empresa, com esse nível de endividamento, eu não acredito que essa empresa tenha uma chance de quebrar ali. Então, olhando para a saúde financeira da empresa e fazendo aqui uma análise completamente leve, assim, eu diria que esse título, para 1,75 anos, a empresa com 577 milhões em caixa, ainda que ela esteja captando mais dinheiro e tentando fazer alguma coisa aqui, não acho de forma alguma que seja uma empresa que tem chance de quebrar. É um título que eu acho interessante, então, desse ponto de vista? Bom, sim, né? Eu não acho maravilhoso, lembra, você não vai colocar milhões de reais nisso aqui, né? Tem que controlar dentro do tamanho do seu patrimônio uma exposição menor para você não se expor a risco desnecessário. Não tem um rating aqui ainda, né, de qual a avaliação de segurança dessa empresa, mas a gente consegue olhar porque a gente fez aqui, né, uma leitura um pouco da empresa, é sempre bom você fazer sua própria leitura. A gente tem um título aqui muito interessante também da Minerva, e aí já é um título muito mais confiável, né? É uma AAA aqui pela S&P, então também já é mais confiável, só que aí você vê que a rentabilidade já é bem menor e a distribuição semestral. Então assim, é CDI mais 1,50, né? Parece que faz pouca diferença, mas pô, estamos falando aí de uma diferença de 0,50%, né? Já direto de saída. Então é um título muito diferente, a Elbor também está com um títulozinho aqui. Então você vai vendo, tem vários títulos desses. Então realmente, você entendeu como é que é feito esse cálculo dessa rentabilidade? 17,26%, isso é comparado com o CDB, imaginando que tivesse o recolhimento de IR, porque você precisa comparar com os bancários para ver. Vamos agora olhar o melhor bancário, para você saber se vale a pena tomar esse risco. Necessariamente, se um CRA não oferece uma segurança, Vandinho, os CRA, então, eles não têm seguro do FGC? Não tem. Aquele que até 250 mil, 1 milhão por conta, né? Se você dividir em diversos, não tem. Aí o que eu preciso comparar agora? Se eu vou ter menos segurança, eu posso comparar com o CDB. Porque se o CDB estiver pagando mais, por exemplo, compensa mais para mim pegar um CDB do que pegar aqui. Então, na escala, você pode comparar ainda com o Tesouro também. Por quê? Porque uma coisa é, você acha que quem é mais confiável? Emprestar dinheiro para quem pode imprimir dinheiro ou para um banco que não pode imprimir dinheiro? Então, primeiro o governo, né? Primeiro limite de risco, né? O mais seguro possível, não precisa de FGC, não precisa de nada, porque é o governo. O governo, a garantia sou eu, né? Então, é isso. A gente pode comparar com um prefixado. Quanto tá um prefixadão massa aqui? A gente observa um prefixado para 2025, tá pagando 11,59%. A gente observa para 2029, tá pagando 11,60%. A gente pode dizer que ali a gente tem um prêmio de risco interessantíssimo, né? Aqui, se a gente fosse comparar o Tesouro Selic, que é um que está indexado aí ao CDI ali, de certa forma, né? A Selic, mais 0,05%, ou seja, tem 2% aqui de rentabilidade de diferença, né? Sendo preciosista 1,95%. Então tem uma diferença muito gritante aqui. Então, existe um prêmio de risco em relação ao Tesouro? Sim, justificando aquele risco, né? Tá uma rentabilidade realmente bem maior. Quando a gente vai, então, na renda fixa bancária, a gente aqui na ISA, a gente é meteção de louco de renda fixa bancária aqui. Então, tem que ter esse juízo. Quando a gente observa, olha só, um CDB da BRK Financeira, a rentabilidade anualizada, viu por que facilita? 15,72%. Ali está um prêmio de risco em relação, né? Aqui está 128,75% do CDI, que é diferente de CDI mais 2%. Porque aqui, se a Selic voltar, por exemplo, para um patamar de 10, né? A gente tem ali ele pagando 128% de 10, por exemplo, só para você entender a relação. Então, a gente for fazer essa conta, ó, vamos supor que a Selic estivesse no presente momento, né? A Selic estivesse agora em 10%. Então, poderia dizer aí que esse título está rendendo aí 12,87% numa Selic em 10%. Aquele outro, por exemplo, se a Selic volta para o patamar de 10%, né, ele está rendendo aqui, isso sem considerar IR sem nada. Então esse aqui, se a Selic volta para esse patamar ali, a gente diria que aquele título, né, ele está ali rendendo o 10 mais o 2 direto, sem recolhimento de IR. Então ele está rendendo 12, só que não vai ter lá no vencimento, mas esse é para 2030 também, né? Você está preso aqui num título por muito tempo. Mas se a gente for observar, a tabela regressiva do IR, nesse caso aqui, vai impactar em 15% do resultado financeiro. Aí você pode ir lá e brincar de fazer as contas, não precisa confiar na nossa anualizada aqui, né? Vamos imaginar o cenário então. Vamos imaginar o cenário aqui. Investir 10 mil nesse título, 10 mil reais nesse título hoje. Vamos fazer com os números de hoje, porque eu já fiz o exemplo a futuro para vocês, mas não vou usar, porque senão vocês vão se confundir tudo, né? Eu só quis mostrar como ele funciona essa Selic modificar. Então aqui eu coloquei 10 mil nesse título. Ele está rendendo 128,75% do CDI. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar lá o valor do que dá hoje, o CDI, e multiplicar. 128% é bastante coisa. 128,75% do CDI hoje.
hoje. Esse título hoje está rendendo 17,70%. Você pensa, pô, Raul, tá rendendo muito mais que lá. Olha aqui, né? 17,70%. Vamos imaginar que o cenário se mantivesse assim por esses 8 anos aí que eles estão prometendo. Então, no final, você teria recebido em juros R$ 26.830 e você teria um valor final de R$ 36.830,85 centavos. Só que agora a gente precisa extrair o IR dessa conta. Então, 26.830 eu preciso, 0,85 centavos, eu preciso extrair o IR. O 15% eu vou ter que pagar. É porque a alíquota regressiva, estou pagando menor. Se fosse um título curto, 22,5. Então aqui foi de IR R$ 4.024. Olha isso, galera. É muita coisa. Então, assim, quando a gente olha o resultado aqui, nesse título, o resultado de verdade seria R$ 32.806, né? O CDB. Pode colocar os dois na tela para a pessoa ir comparando. Então, o CDB renderia, né, CDB, 128,75% do CDI. Esse CDB, ele estaria rendendo R$ 32.806. Agora vamos brincar com aquele CRA para você entender se tem um prêmio de risco que justifique o risco. CDI mais 2%, 15,75% então de rentabilidade. Se fosse os mesmos 8 anos, só para vocês entenderem, porque não é, né, esses são títulos diferentes, aqui não vai incidir IR. Então quando a gente observa, a gente pegou R$ 32.223. Olha só, nesse caso aqui, por quê? Porque um tem um prazo bem menor. Nesse caso aqui, por exemplo, compensa mais você investir direto, né, no CDB aqui da BRK, e olha só, você vê que às vezes é isso que eu tô falando, do que investir direto nesse título ali. Agora, por que então tá dando diferença aqui na rentabilidade anual, Raul? Tá dando diferença aqui nessa rentabilidade anual, ao ano, porque um aqui tá 10 anos. A gente tem que estimar que a Selic, a gente tá imaginando um cenário que a Selic vai se manter 13,75% durante todo esse período. Não vai acontecer, seu dinheiro vai ficar preso aqui por 8 anos. Então, assim, existe um benefício desse CRA porque ele está num prazo muito curto. Ele se definiu, olha a diferença de duração. O seu dinheiro fica preso por 1,75 anos. Você não vai ter uma queda da Selic tão substancial. A Selic não tem como cair, vai cair às vezes a cada 3 meses. Quanto tempo aqui ele vai pegar até o final? Agora, quanto que vai estar a Selic daqui 5 anos? Pode ser que a Selic esteja a 5. Então você ficou preso num valor diferente. Então por isso que é importante você fazer as contas. Mas se fosse o mesmo prazo aqui nesse caso, fosse o mesmo prazo, você teria que comprar o CDB. Deu para entender essa mecânica? Agora vamos ver se a gente acha no mesmo prazo para a gente comparar se o prêmio de risco está interessante. É porque é isso, né? Mas aqui ficou já claro para você como é que funciona. Agora a gente vai repetir aqui agora, só que com um exemplo, como eu faria aqui com o meu dinheiro. E vocês sabem que eu falo, ó, todos esses títulos aqui têm diferenças, né? Então a gente vai aqui um CDB e a gente está procurando um CDB indexado ao CDI. Então beleza, fiz isso aqui já. Aí já vai reduzindo minhas possibilidades aqui, ó. CDB pós-fixado, percentual do CDI. Em cima já estão os que mais paga. 129% do CDI, mas também para 2030. A gente precisa aqui de um que tenha um vencimento muito mais próximo, 1,75 anos aqui é o que a gente está procurando no máximo, tá? Então olha só, vai baixando, 2026. Ó, 2024, 545 dias. Aqui já tá mais ou menos dentro. Aqui já tá mais ou menos dentro da brincadeirinha ali. Aqui tá 120% do CDI. Aí aqui agora a gente pode calcular. E lembrando, tem que respeitar os limites do FGC. Eu vejo muita gente fazendo brincadeira. A BRK Financeira, ela tá aqui como sendo mais seguro do que a AgroGalaxy, simplesmente porque tem proteção do FGC. Porque se a gente abre aqui o Banco Data e olha a BRK Financeira, é um Deus nos acuda. Você fala assim, porra, vai falir antes do Natal. Mas desde que eu tô no mercado aí, tem um tempão já, a galera fala que a BRK vai falir e que o Banco Máximo ia falir, nunca quebrou. Mas olha o basileia disso aqui, gente. Menos 4%. Você entendeu? O normal aqui, ó, a zona de segurança é 12%. Os caras estão no menos 4%. Índice de mobilização, menos 11,5%. O negócio tá um peteco, tá? Patrimônio, menos 25 milhões numa financeira, né? Carteira de crédito, 645 milhões. Captação, 948 milhões. Patrimônio líquido, menos 10 milhões. Lucro líquido, menos 54 milhões. Então, assim, Raul, vai passar do Natal? Não sei. Agora, brincando de FGC dá. Brincando de FGC dá porque se quebrou aqui, você tá dentro dos limites, o FGC vai te pagar ali. Uma financeira dessa, o FGC consegue pagar de boa. Fosse o Itaúzão, você emprestando dinheiro pro Itaú, ele nessa situação aqui, quebrou, todo mundo tá lascado. Agora, um negocinho desse aqui não tem como. Olha o jeito que tá isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Então, a empresa tá em níveis alarmantes aqui. Desculpa aí, BRK, dedurar vocês aqui, mas eu, né, invisto nisso aqui porque tem FGC. Se você, cara, tem qualquer dinheiro com essa BRK aí acima de 250 mil, começa a fazer oração todo dia. Vai na igreja e tá, isso aqui, cara, tá complicado. Então, a AgroGalaxy, nesse caso aqui, sem FGC, prefiro 1000 vezes a AgroGalaxy que BRK, tá? A BRK vai pro naba aqui, vai pra vala dos comuns. Mas como tem FGC, né, respeitando os limites, lembra, em
nome de Jesus, lembre-se sempre do FGC. Então aqui 540 dias, 120% de CDI. Bora lá brincar? 13,75%, né? Vezes 120%. A gente coloca lá, né? Que vai dar 1,2 vezes. Então a gente olha, 16,5% tá a rentabilidade desse maravilhoso aqui, só que a gente vai ter que tirar o IR. Então assim, a gente pode ver quanto ele tá rendendo agora. Vamos lá. Então vou colocar aqui 2 anos, porque 11,75 é um número quebrado, né? Vou colocar aqui 2 aninhos, 16,5% ao ano, aqui 10 mil, 2 anos. Pô, a gente olha, vai dar R$13.572. Só que faltou o IR. O que é a brincadeira? 3.572,25 menos, nesse prazo, tabela regressiva do IR. Não canso de falar para vocês. Pô, é muito difícil pro investidor, né, Vandinho? Tô vendo aqui agora. Coisa, né? É muita coisa para vocês fazer conta. Ainda bem que eu faço o tutorial aqui. Ó, 2 anos, 17,50%, porque seria 1,75 aqui, né? Então vai pagar ainda 17,75% aqui. Tira 17,75 só daquilo que rendeu. Tem gente que faz a conta tirando do montante todo. Aí fala, esse trem de investir não funciona, não. Tirou aqui R$ 2.938, mais os 10 mil. Saldo final, ó, saldo final BRK, CDBzinho da BRK, né? Vou colocar aqui, rendeu RS 12 mil, né? Considerando o líquido, valor líquido. Agora, se a gente for lá direto no líquido do CRA, né? Vamos lá no CRA, mesma brincadeira. Já fizemos antes, mas agora a gente faz de novo. Eu desativei os filtros aqui, agora tem que ativar de novo para aparecer o CRA. CDI mais 2. CDI hoje 13,75%, mais, né? Mais os 2%. 15,75%, só que é líquido. 15,75% ali a gente vai a R$10 mil. Quanto vai dar no final? R$13.398. Então, aqui ó, o CRA, valor líquido dele, ele tá com prêmio de risco interessante. A gente está dando, o CDB deu 12.938, o CRA deu R$13.398. Porra, é uma coisa muito diferente. Dentro de uma rentabilidade dessa aqui, a gente está falando de 400 pau, né? 400 e pouco aqui. No ano sobre ano, isso faz muita diferença. Então, nesse caso aqui, ele tá com prêmio de risco ajustado. E às vezes você pode pensar, pô, Raul, não tá com prêmio de risco tão forte assim. Para mim, eu sou um cara mais conservador, prefiro o FGC. Lembrando, no FGC, porque no Banco Data, BRK ali, ó. Então, nesse caso, você pode escolher o que faz mais sentido para você, mas avaliando todos os cenários, porque é sempre isso. Aí a gente coloca aqui o anualizado para sempre explicar isso para você. No anualizado, você já tem a ideia de quem está pagando melhor dentro dos cenários estipulados, porque a gente já calcula também que a Selic pode mexer, que a Selic está em tendência de queda ou está em tendência de alta. Tudo isso vai interessar para o investidor. Se a Selic tivesse em tendência de alta, por exemplo, porra, a gente pode ter uma Selic a 16. É óbvio que seria mais interessante você cravar ele com multiplicador, né? Agora, quando a Selic está em tendência de queda, pode ser mais interessante para você essa taxinha mais fixa ali. Então, tudo isso você tem que saber brincar, tem que saber estipular, imaginar os cenários e entender a sua carteira. E óbvio, se você quiser aprender a fazer isso aqui que a gente fez e muito, mas muito mais, vai lá agora, né? Matricule-se na UVP, auvp.com.br. Você vai entrar lá agora. Começa aqui, preenche pra gente como é que tá a sua vida financeira hoje, me explica a sua situação. Um dos nossos especialistas vai falar com você e vai te trazer pra cá. Vai aprender a investir com quem? Com quem vai aprender a investir, Casé? Com você, né? Porra, comigo, pô. Zé. E com comentários ao vivo em todas as lives do Casé e do Vandinho. Tirar as dúvidas ao vivo. Ao vivo. Vandinho e o Casé, eles fazem lá baguncinha com vocês. Então, beijo pra vocês, espero que o vídeo tenha ajudado. Ficou enorme de grande, mas, porra, é um tema espinhoso. Muita gente cometendo besteira, porque aí vocês querem comparar maçã com banana, e não funciona assim, tá? Então, cada coisa tem um nível de risco, tem que entender toda essa brincadeira. Não sai comprando trem porque a corretora mandou e-mail pra você, não. Ah, Raul, mas você tem plataforma, você envia e-mail também. Não compra porque a corretora mandou, não. Faz conta, porra. Faz conta. Compara os títulos meu com o do outro, tal. Vocês têm que ser espertos, enrolados. Agora não tem desculpa. Fica confiando em um cara só, pô. Não, e fica confiando em um cara só. Não confia em mim, não. Faz suas contas. É na calculadora que você pega o bandido. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então você tem que fazer nas suas contas mesmo. Todo mundo tá defendendo o seu. Beijo pra vocês.